Capítulo 1205, Refinando o Manto do Espaço-Tempo. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. As escadas abaixo de Zhao Feng pararam de subir, e o enorme peso sobre seu corpo foi bastante reduzido. Não, como? O quase-deus Kong Yuan ficou tão atordoado que seus olhos giravam e quase caíram das órbitas. A escada sob os pés daquele pirralho parou de se mover. Que tipo de tesouro é aquele em sua mão? Todos se concentraram instantaneamente em Zhao Feng. Eles originalmente acreditavam que a disputa entre Zhao Feng e o quase-deus Kong Yuan ainda estava incerta, mas o poder de selamento exalado pela enorme pedra branca que apareceu em sua mão parou as escadas e reduziu seu peso. Isso é ponto. Uma pedra do selamento divino. O Deus verdadeiro de quarto grau da Terra Sagrada do Espaço-Tempo estava olhando para a pedra branca na mão de Zhao Feng. Embora a pedra tivesse uma superfície comum e não polida, a força que emanava era exatamente a da lendária pedra do selamento divino. Será que esta pessoa é descendente da raça seladora divina? O Deus verdadeiro de quarto grau ficou surpreso. Eles tentaram matar Zhao Feng antes, mas se Zhao Feng fosse realmente um descendente da raça seladora divina, tal ação seria inaceitável. Esqueci que o mestre também tinha a pedra do selamento divino. O dragão serpente sorriu. Tump, tump, tump. Zhao Feng começou a subir lenta e graciosamente. Naquele momento, todo mundo se esqueceu de escalar. Seus olhos estavam fixos em cada passo de Zhao Feng. Todos sabiam que Zhao Feng era o vencedor. O quase-deus Kong Yuan ficou pasmo. Cada passo de Zhao Feng batia em seu coração, uma desgraça para seu nome. Não é ruim. No topo, o ancião deu a Zhao Feng um sorriso caloroso. Ele já havia notado Zhao Feng na primeira rodada porque ele havia se mostrado bastante capaz de compreender a intenção do espaço-tempo. Mas agora, o velho entendia que Zhao Feng não era apenas anormalmente talentoso na intenção do espaço-tempo, mas em muitas outras intenções também. Zhao Feng mostrou a energia da intenção dos 5 elementos, da intenção do vento e relâmpago e da intenção do espaço-tempo. Para um mero quase-deus compreender 9 intenções diferentes, era simplesmente inédito. Tump! Enquanto todos observavam, Zhao Feng alcançou o cume do Roon. Em um flash, a montanha branca se desfez e desapareceu. Eu perdi. Eu perdi para ele. Mesmo agora, o quase-deus Kong Yuan ainda não estava disposto a admitir isso. Em uma luta por um tesouro do espaço-tempo, ele, o orgulhoso gênio quase-deus da Terra Sagrada do Espaço-Tempo, havia perdido. Quase-deus Kong Yuan, não desanime. Esta pessoa usou uma pedra do selamento divino agora há pouco. Ele pode ser um descendente da raça seladora divina. O Deus verdadeiro de quarto grau da Terra Sagrada do Espaço-Tempo imediatamente enviou uma mensagem ao quase-deus Kong Yuan. E se for isso? O quase-deus Kong Yuan não estava totalmente convencido. No entanto, se Zhao Feng realmente era um descendente da raça seladora divina, sua perda não foi completamente injustificada. A raça seladora divina foi classificada em 14º entre as 10.000 raças antigas. Muitos demônios do antigo reino desolado dos deuses foram suprimidos pela raça seladora divina. O território da raça seladora divina também era uma importante terra sagrada do reino dos deuses, a terra sagrada seladora divina. Svish. Quando a montanha desapareceu, todos, exceto Zhao Feng, foram enviados para fora da dimensão. O julgamento do manto do espaço-tempo já havia sido concluído. Senhor, você pode deixar esses dois aqui. Zhao Feng viu que a pequena Ling e o dragão serpente haviam desaparecido. Imediatamente perguntou. Svish. Com um aceno de mão, Zhao Feng produziu imagens do dragão serpente e da pequena Ling. Ok, vou te ajudar. O velho transparente assentiu. Após um breve momento, o dragão serpente e a pequena Ling reapareceram na dimensão. Qual é a situação lá fora? Zhao Feng perguntou imediatamente. Acabamos de sair quando os especialistas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo começaram a nos questionar. Existem inúmeras vítimas lá fora. A batalha entre o Deus antigo e os deuses verdadeiros de quinto grau já acabou. O dragão serpente disse com medo. Felizmente, eles foram mandados de volta.
Caso contrário, quem sabia o que a terra sagrada do espaço-tempo faria com eles? Os deuses verdadeiros de quinto grau não lutaram com o deus antigo. E os outros tesouros? Zhao Feng continuou perguntando. Apenas aquela esfera de chama violeta e a espada prateada sobraram. O dragão serpente respondeu rapidamente. Dos 4 tesouros supremos, o manto do espaço-tempo estava nas mãos de Zhao Feng, e o disco de pedra Yuan do céu foi levado pelo quase-deus Sikong da terra sagrada de Tianyun. A batalha no mundo exterior resultou em baixas terríveis. Muitos especialistas partiram imediatamente após extrair um pequeno ganho do evento. Ok. Você obteve o manto do espaço-tempo, então corra e refine-o. O velho transparente disse de repente. Bzzz. Bzzz. O corpo do velho começou a desaparecer, mas o manto do espaço-tempo que ele usava ficou cada vez mais brilhante, as runas sobre ele brilhando com uma luz profunda e deslumbrante. No final, o corpo do velho desapareceu completamente, e o brilho da túnica esmaeceu enquanto flutuava no ar. Zhao Feng estendeu a mão e pegou o manto do espaço-tempo. Depois de refinar o manto do espaço-tempo, você pode deixar este lugar por conta própria. Uma mensagem veio à mente de Zhao Feng. Zhao Feng, nossa colaboração acabou. A pequena Ling escolheu este momento para perguntar. A atitude da pequena Ling agora, em comparação com quando ela se juntou à equipe, era tão diferente quanto o céu e a terra. Acabou, mas não há necessidade de você sair com tanta pressa. As pessoas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo ainda estão lá fora esperando por você. Zhao Feng disse sem rodeios. Você deve devolver as penas da cauda do ancestral para mim. A pequena Ling percebeu que Zhao Feng poderia ter esquecido esse assunto e imediatamente exigiu sua recompensa. A expressão de Zhao Feng congelou por um momento, e então ele tirou 3 penas da cauda, agora sem energia. O quê? Você? O rosto da pequena Ling fez uma careta, seus olhos se arregalando e parecendo prestes a cuspir chamas. No entanto, o ancião da raça pássaro da cauda de Fênix apenas disse a ela para recuperar as penas da cauda, não para fazer algo mais. Além disso, mesmo que as penas da cauda tivessem sido esvaziadas de energia, as veias da intenção nas penas ainda existiam, permitindo que os membros de sua raça compreendessem a intenção dentro delas. A pequena Ling revirou os olhos para Zhao Feng antes de guardar as penas. As pessoas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo provavelmente ficarão por aqui por um tempo. Você deve ficar e se cultivar aqui. O tempo se move 10 vezes mais devagar aqui, e é muito fácil compreender a intenção do espaço-tempo. Esta também é uma ótima oportunidade para você. Zhao Feng disse. 10 vezes mais tempo de cultivo era realmente decente. Se a pequena Ling pudesse se tornar um deus verdadeiro de quinto grau, ela seria o deus verdadeiro de quinto grau mais jovem de sua raça e possuiria um status reverenciado. Um dia, ela se tornaria um deus verdadeiro de sexto grau ou mesmo um deus antigo. Quando chegasse a hora, ela deixaria para trás a pena de sua cauda e iria explorar o vasto mundo. Apresse-se e recupere seu cultivo. Zhao Feng deu uma dimensão interespacial para o dragão serpente. O dragão serpente sofreu uma grande queda no cultivo com a destruição da origem que consumiu e não era mais útil. Sim, mestre. Uma sugestão de felicidade apareceu no rosto do dragão serpente. Depois de passar tanto tempo com Zhao Feng, a personalidade do dragão serpente mudou bastante. Na visão do dragão serpente, Zhao Feng iria definitivamente ultrapassar onde ele estava em seu pico, e talvez até mesmo ultrapassar os deuses antigos. Assim que o nono olho de Deus de Zhao Feng estivesse totalmente desperto, seu potencial seria ilimitado. Todo o reino dos deuses estremeceria. Tornar-se a montaria de um personagem tão poderoso não era nenhuma vergonha. Vosh. Zhao Feng flutuou no vazio e assumiu uma posição de pernas cruzadas. O manto do espaço-tempo. Sempre que via este tesouro, Zhao Feng ficava involuntariamente animado. Eu me pergunto que categoria de arma divina é este manto do espaço-tempo. Zhao Feng exclamou. No momento, todas as armas divinas que Zhao Feng já tinha visto eram de categoria divina de baixa qualidade.
É claro que os outros tesouros que Zhao Feng obteve do Palácio Transparente podiam muito bem ser divinos de qualidade média. BZZZ. BZZZ. Zhao Feng começou a refinar o manto do espaço-tempo. No entanto, percebeu que o processo de refino era extremamente lento. Era preciso lembrar que, ao refinar armas divinas de classificação divina de baixa qualidade, Zhao Feng precisava de no máximo 4 horas. Mas isso também foi uma prova da qualidade do manto do espaço-tempo. Como o refino era tão lento e este era um lugar excelente para o cultivo, Zhao Feng dividiu sua mente para cultivar outras coisas. Técnica do vento e relâmpago dos 5 elementos, 11º nível, 5 elementos tornam-se 1. A mente de Zhao Feng afundou em um vórtice de poder divino. Agora que Zhao Feng alcançou o nível de 5 elementos tornam-se 1, sua energia se transformou em poder divino dos 5 elementos. Assim, a fonte de poder em seu corpo naturalmente não poderia continuar a ser chamada de redemoinho de poder sagrado. No passado, as 5 cores no redemoinho de poder sagrado de Zhao Feng estavam claramente divididas. Mas agora, os 5 tipos diferentes de energia se fundiram em um disco de jade no qual 5 tipos diferentes de luz giravam lentamente. Circulando a técnica do vento e relâmpago dos 5 elementos, Zhao Feng começou a se familiarizar e firmar sua nova base. Zhao Feng havia chegado ao 11º nível com tanta pressa que não teve tempo de se familiarizar com a nova energia que era o poder divino dos 5 elementos. O poder divino dos 5 elementos foi uma força poderosa que misturou os 5 tipos diferentes de vento e relâmpago, criando um poder que era muitas vezes mais forte do que a obliteração do relâmpago flamejante. Acabei de formar o poder divino dos 5 elementos e já está no mesmo nível do poder divino de um deus verdadeiro de 3º grau. Zhao Feng estava um pouco animado. Os 11º e 12º níveis da técnica do vento e relâmpago dos 5 elementos eram completamente diferentes dos 10 primeiros. Esses 2 níveis eram reinos menores. Avançar através deles era mais rápido e não exigia tantos recursos quanto os primeiros 10 níveis. O que eles exigiam mais era a capacidade de compreensão. No momento, os 5 tipos de vento e relâmpago de Zhao Feng estavam apenas no estado inicial de fusão. Quando ele puder fundi-los perfeitamente, ele pode considerar que completou o 11º nível. Poder divino dos 5 elementos. Com um pensamento, uma luz de 5 cores surgiu de seu corpo. Cada fluxo de poder divino dos 5 elementos atraiu cada um dos diferentes tipos de vento e relâmpago. Isso significava que, ao usar o poder divino dos 5 elementos, Zhao Feng consumia 5 vezes mais energia do que o normal. Mas o redemoinho de poder divino de Zhao Feng sempre foi anormal. Era extremamente resistente e podia fornecer grandes quantidades de energia. À medida que avançasse no 11º nível, o poder divino dos 5 elementos fica cada vez mais forte. O tempo passou lentamente. A aura de Zhao Feng aumentou lentamente e uma luz de 5 cores iluminou o céu estrelado. Mas muito rapidamente, essa aura poderosa retrocedeu para o corpo de Zhao Feng, tornando impossível ver sua verdadeira força. Agora posso usar o poder divino dos 5 elementos com eficiência. Zhao Feng cerrou a mão direita, sentindo o vasto poder surgindo incessantemente em seu corpo. Com os 5 elementos do redemoinho do poder divino como base, adicionando minha linhagem e corpo, se eu tentar entrar no reino divino celestial agora, posso pelo menos me tornar um deus verdadeiro de 3º grau. Zhao Feng estava muito confiante nesta conclusão. No entanto, ele só atingiu o nível de semideus recentemente. Sua técnica do vento e relâmpago dos 5 elementos e corpo sagrado do relâmpago ainda tinham espaço para melhorias. Por esta razão, Zhao Feng planejou continuar armazenando energia e aumentar suas reservas, estabelecendo uma meta ainda maior para si mesmo. Um mês se passou e eu finalmente consegui refinar o manto do espaço-tempo. Zhao Feng sorriu de alegria. Um mês se passou aqui, mas foram apenas 3 dias no mundo exterior. Vamos dar uma olhada neste manto do espaço-tempo. Que mistérios ele contém? Uma pitada de admiração apareceu em seu rosto.
Esta arma divina definitivamente tinha um nível de inteligência equivalente a um humano, e a dimensão que ela criou poderia fazer o tempo se mover 10 vezes mais lento do que no mundo exterior. Zhao Feng estava realmente curioso para ver que tipo de ajuda uma arma divina tão poderosa poderia lhe dar.